porque pode fãs. A oportunidade, conscientização e iniciativa preta. 400 anos de escravidão. Né? A gente só pede respeito. Não pode ser só um dia. Nós precisamos, de fato, entrar pelo buraco da fechadura, que a porta eles já estão vedando há muito tempo. E quem é de fé diz que é. Oi, meus amores, como vocês estão? Bom, primeiro episódio de 2024, né? Então, feliz ano novo para todo mundo. Mesmo que em fevereiro, mas primeira vez que eu tô aparecendo por aqui. E hoje, com uma conversa que para mim é muito importante, com uma pessoa muito especial na minha vida, que já faz parte da minha história há bastante tempo, né? Que é a Carol, amiga de escola, de infância. E hoje a gente divide um trabalho juntas, né, Carol? Então, se apresenta pra gente também. Quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com você. Muito mesmo, né? Nesse projeto. Muito feliz. Mais um projeto seu. Então, me sinto privilegiada de estar aqui nesse momento também da sua vida. Bom, eu sou a Carol, psicóloga clínica. Como a Fansley citou, a gente tem hoje um projeto juntas, que é o de Pretas Psi. E é isso. Hoje, como é uma conversa que é sobre a nossa trajetória, tanto pessoal quanto profissional, não vai ser tantas... Acho que nenhum dos nossos episódios é uma entrevista, né? Sempre é mais uma conversa, né? Um diálogo. Então, eu acho que hoje é isso também. É um bate-papo. E aí, como eu mencionei, como a gente já falou, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Carol disse que fez as contas antes e eu fiquei espantada. 18 anos, juntas, né? 18 anos de amizade e desse relacionamento. A nossa amizade já ganhou maioridade esse ano. Já maioridade penal. Tirar a CNH também. Mas então, para contar, hoje a gente vai contar um pouco da nossa história juntas, né? A gente se conheceu, acho que na sexta série. Na sexta série. Na sexta série do colégio. Foi uma sexta série que eu tinha reprovado. E daí, na segunda vez que eu fiz, a gente se conheceu. Você tem lembrança dessa época? Tenho. Lembro que você não era muito fã de mim. É? Por quê? Você me achava metida. Lembro que você me contou isso um tempo depois. Sei. Nossa, eu não lembro disso. Não lembro de que eu te achava metida. Mas de lá pra cá, né? A gente já viveu bastante coisa juntas. E naquela época eu era uma pessoa muito fechada, né? O contexto escolar, para mim, foi um ambiente muito aversivo. Como eu disse, eu reprovei a sexta série justamente porque eu não queria ir para a escola. Eu falava para os meus pais que estava indo para aula e ia para qualquer outro lugar, menos para a escola. Porque a gente enfrenta muita coisa. Enquanto pessoas negras, né? Parece que as histórias até se repetem, é sempre muito parecido. Então, eu fui aquela criança que ganhou a competição da menina mais feia da sala e que, tipo, que hoje chamam de bullying, eu entendo como racismo, né? Que eu comecei a ter que lidar com isso, o primeiro contexto foi na escola. E aí, por isso, eu era uma pessoa, assim, muito fechada, muito tímida, né? E aí, então, eu tinha um pouquinho de dificuldade de fazer amizade. E eu nem lembro como que se deu a nossa amizade. Como que começou ali? Você lembra? Desse início, exatamente, eu também não consigo lembrar. Mas a gente morou por muito tempo também no mesmo bairro, né? A gente ia até o colégio juntas, né? Fazia esse percurso. Que daí, depois da sexta série, eu lembro que no ano em que eu reprovei, chamaram a minha mãe no colégio. E aí a minha mãe, falaram pra ela da situação que eu tava faltando muito e não ia ter como aprovar e tal. E aí a minha mãe chorou no colégio. E aí eu senti um remorso tão grande que daí da sexta série em diante eu passei a ser uma boa aluna na escola. Aí tirava notas boas e ia com mais frequência, que foi nesse ano em que a gente se conheceu, né? Sim, e você me ajudou muito, lembra? Nas atividades antes das provas, eu te pedi ajuda, principalmente na matéria de matemática, que eu tinha mais dificuldade. Eu ia lá na sua casa e você me ensinava, me explicava os exercícios e eu só conseguia aprender com a Fansley, assim. Tinha dificuldade de aprender ali na sala de aula, a professora explicando, mas você ia e me explicava e, tipo, desbloqueava, assim. Não sei se você tem essa memória.
Eu lembro, assim, de algumas coisas, né? Eu lembro que daí o jeito que eu tinha de fazer amizades nessa época, depois, a forma que eu consegui lidar com a escola foi ajudando as pessoas com matéria da escola, né? Que daí eu era tipo a CDF daquela época, né? Nossa. Depois de ter reprovado, né? E aí eu comecei a realmente como que é a palavra? Me empenhar, né? Nesse processo. E aí eu lembro que tinha provas, eu lembro que teve um ano, eu não sei se foi no sexto ano, acho que não, que daí ainda, nessa época ainda a gente não tinha matéria de física. Mas eu lembro que eu trocava de prova, sabe, com as pessoas. Fazia a minha prova e trocava, fazia a prova dos coleguinhas. Era um jeito que eu tinha de criar vínculo, né? De estabelecer relações. As pessoas abusavam um pouquinho. Foi assim que eu dei conta de passar por esse período. Eu tenho uma foto aqui ainda, inclusive, de quando a gente tirou foto do... Não lembro se era na 8ª série. Porque daí, desde a 6ª série, a gente sempre estudou na mesma sala, né, Carol? A gente sempre chegava na mesma sala. Eu tenho uma foto da turma, sim, acho que era da 8ª série. E eu fiquei atrás pra não aparecer na foto e só aparecia um olho. Só tem um olho meu na foto. Eu tenho essa foto também. Me veio essa imagem aqui agora. Eu tava olhando essas fotos, as lembranças. Né? Aí, depois a gente saiu da escola, né? E fomos pra faculdade. Escolhemos a mesma faculdade, o mesmo curso. Continuamos juntas por mais 5 anos da faculdade. Daí, né? Juntas, nessa trajetória daí, faculdade. E como que foi pra você a faculdade de psicologia? Olha, foi, assim, um período complexo. De muitas coisas subjetivas passando, atravessando naquele momento, onde em algumas situações, assim, me via perdida, assim, sabe? Eu acho que isso que influenciou também, eu não sabia exatamente se eu tinha certeza, se eu queria psicologia, e quando eu concluí o curso, né, eu não fiz o mesmo caminho que você. Daí eu segui, né, outros rumos, não fui para a área, não fui atuar, fui para áreas distintas e para... né, não tentar, assim, não entrar em contato, né, talvez, com isso de atuar com a clínica ou atuar dentro de outra área, dentro da psicologia. Era uma coisa que, no fundo, eu sentia desejo, mas tinha muito medo. Então, eu demorei muito tempo para me sentir preparada e me autorizar em entrar na área, assim mesmo, sabe? E você consegue dizer quais eram os medos e de onde vinham eles? Insegurança, bastante insegurança, porque a gente entrou muito nova, né? A gente já terminou o ensino médio e já entramos na faculdade. Foi a seguida, então eu tinha 17 anos. Daí junta a imaturidade também, né? E outras coisas que eu passava internamente, conflitos internos, né? De situações que eu vivia, né? Principalmente em relação à família. Então, acho que foi por aí, assim. E quando eu entrei no processo terapêutico, né? Comecei a fazer minha análise em 2022, que eu iniciei. E no final de 2022, que eu consegui, assim, ter certeza que era isso que eu queria mesmo. E tive a coragem de iniciar na área. Você, então, se autorizou enquanto psicóloga, né? Mas... durante todos esses anos, eu fui vivendo esse processo, assim, interno, porque esse desejo sempre existiu. Eu lembro que o meu trabalho de conclusão de curso era o desejo e o não desejo de se tornar um analista. Então, já falava um pouco desse conflito, né, interno, assim, tá, quero ser, mas ao mesmo tempo tenho medo. E eu fui vivendo isso, né, estando em outras áreas e sempre com aquilo lá, sabe, ali dentro, em algum lugar, falando comigo. E foi no processo terapêutico que eu consegui desbloquear isso mesmo. E o que, não sei se você sente a vontade para compartilhar aqui, mas aí nesse tempo, né, a gente se formou, a nossa colação de grau foi em 2017. Acho que a gente já está há 7 anos formada. 2016. Terminamos em 2016, né? Em dezembro de 2016. Janeiro, fevereiro foi a colação de grau, foi a formatura daí, né? Então, acho que é. Eu não sou muito boa de matemática.
sou psicóloga. Já fui, né? É pior que eu fui, né? Já fui muito boa. Hoje eu não sou boa em matemática. Mas acho que uns 7 anos, né? 7, deve estar fazendo 8, ou já fez, não sei. E aí, agora você retomou no ano passado? 2022. 2022. Então, foi uns 5 anos, 5, 6 anos? Acho que sim, acho que foi. E como foi esse tempo? O que estava rolando? Que também foi um tempo que a gente se falava, mas a gente não estava tão próxima assim também, né? Foi um tempo que a gente ficou ali um pouquinho afastada. Teve, né, coisas da vida mesmo, esse desencontro em alguns momentos ali, né? Durante esse período, porque você seguiu com a psicologia, né? E eu segui, né? Trabalhei muito com call center, né? Dentro dessa área. E eu nunca consegui me sentir bem com isso, assim. Poxa, acho que não era pra eu estar fazendo isso aqui, entende? Mas a gente tem os nossos próprios processos, o nosso tempo de elaborar as coisas também, né? Para cada pessoa é um tempo. Quando eu me formei, eu tinha uma ansiedade muito grande pela prática clínica, né? E aí eu já fui logo de cara com a clínica. Também passei por várias frustrações e vários outros atravessamentos, né? Que já me fizeram também pensar em talvez há um tempo, desistir, mas consegui me manter ali, seguir, né? E aí, nesse tempo também, eu sempre trabalhei com a psicologia, só que com outra coisa que não tinha relação nenhuma com a área da psicologia. Trabalhei em call center também, trabalhei com costura, que mais? Eu gosto muito de fazer artesanato, né? Então, qualquer trabalho manual, assim, me atrai. Então, eu sempre fiz outras coisas. Hoje, aí comecei a Primeira Made Café. Primeira Made Café, que é uma lojinha que eu tenho de produtos personalizados, ela surgiu num desses momentos de frustração com a clínica, né? Que eu não estava tão satisfeita com os resultados que eu estava tendo. E aí, parece que o desejo meio que deu uma mudada ali de foco. Eu não sei o que aconteceu direito. E em um desses momentos, vou fazer outra coisa, eu vou fazer caneca personalizada. E aí comecei a Primeiramente Café. Só que daí eu percebi que ao ir fazendo, ao ir entendendo, eu nem sabia como que fazia caneca, não sabia nem usar um Photoshop, um Corel, esses programas de edição de imagem, né? Só queria fazer outra coisa. Aí, gostava de caneca, sempre gostei de caneca. Uma coisa que eu gosto, vou fazer isso daí, né? E foi assim que se deu a Primeiramente Café também. Que segue até hoje, só que hoje muito mais como uma renda extra, de fato. E aí, eu fui desde o nosso último ano da faculdade, de lá pra cá, eu sempre estive em terapia, né? E isso me ajudou bastante, assim, a me tornar quem eu sou hoje e a entender muitas coisas, muitos atravessamentos da vida, né? E aí eu entendi que era uma frustração com a clínica, mas era uma coisa que dava para lidar e que ia passar. Mas aí eu já tinha comprado todos os equipamentos, insumos, né? Impressora que imprime a tinta sublimática, a prensa. Então eu continuei. Aí segui com a clínica e com a Primeiramente Café. Hoje eu não tenho dado, assim, tanta atenção para a Primeiramente Café, porque a clínica me demanda muito mais. Então, realmente, é uma renda muito bem extra, assim, e que rola lá de vez em quando, né? Vez ou outra entra gente que já comprou comigo pedindo, né? E aí, se der, eu faço, quando não der, porque hoje a clínica entra nesse lugar de prioridade. Sim, sim. E esse momento da Primeiramente Café, eu lembro que você foi no apartamento que eu morava e falou que tinha comprado uma máquina. E também me mostrou, acho que em outro momento daí, já não no apartamento naquele dia, mas me mostrou, depois pediu minha opinião sobre a logo. Engraçado é que, tipo assim, as pessoas que eu me relaciono, que eu tenho essa relação mais longa, assim, né? Tem o Ricardo, que faz a parte técnica aqui do Podfans. A gente já também se conhece há 12 anos, você há 18 anos. Essas pessoas que têm uma permanência são pessoas, assim, que qualquer loucura que eu invento, não, bora fazer. Ricardo, quero fazer um podcast. Vamos fazer. Né? E você, vai dar certo. Primeiramente, Café. O Ricardo e o Vitor também me apoiaram bastante, né? E é isso, gente. Essas loucuras da vida que a gente vai fazendo até entender o que realmente é. Mas eu acho legal, assim. Hoje mais como um hobby, né? Porque, como você disse, a clínica demanda bastante, né? Porque, né? Tem todo um trabalho que a gente faz para além daquele momento que a gente está em atendimento com o paciente, né? Um bastidor, né? E acontece muita coisa nesses bastidores. São leituras, estudos,
supervisão, evolução de caso, tá, né? E às vezes, dependendo do caso que a gente vai atender e a gente precisa dar uma olhada nos relatórios, dar uma repassada, né? Estudar qual vai ser a intervenção, porque a terapia não é só uma conversa assim jogada fora, tem toda uma estrutura, né, para acolher. Então é um trabalho que demanda, mas é um trabalho que eu gosto muito hoje. E nessa conversa que a gente está tendo hoje, me fez lembrar que nesse período que eu não estava atuando, eu tive uma experiência dentro da prática, né, da psicologia, que eu fui para Toque de Amor, que é uma ONG que acolhe pessoas com câncer, e lá eu fiquei 3 meses atendendo como psicóloga. Então eu também senti assim que, poxa, é legal. Acho que realmente é isso que eu quero. Toque de Amor é uma ONG para pacientes oncológicos, né? Oncológicos, isso. Eles fazem todo esse trabalho de acolhimento e assistência para essas pessoas. E lá você fazia o atendimento da família, dos pacientes, como que era? Também, né, da família e dos pacientes que estavam lá vivendo essa fase aí do tratamento, né, porque o Hospital do Câncer aqui de Londrina é bem próximo da ONG, então eles iam lá para tomar café, para tomar banho também, um almoço, davam assistência, acho que eles, né, trabalham com isso ainda, dando cesta básica, também é todo um auxílio mesmo para essas famílias que muitos vêm de fora, né, de outras regiões. Trabalho importante, né, Carol? Muito bom, importante. E que bom que você pôde ter a oportunidade de ter tido essa experiência, né? E bem importante também. E aí, quando você resolve retomar, a gente volta a fazer trocas de estudo, né? E retomamos esse contato, estreitamos o vínculo de novo, né? De 2022 para cá. Sim, porque daí a gente começou com a ideia do grupo entre a gente, nós duas de estudo, né, online, muitas vezes a gente se encontrou, né, para falar dos casos, para ler algum artigo. Aí a gente foi tendo esses encontros. E agora estamos com o de Pretas Psi, porque eu identifico tanto na sua história quanto na minha o atravessamento gigantesco por conta dessa construção da autoestima, né? Desse processo da nossa subjetividade enquanto mulheres negras, na clínica, no mercado de trabalho, né? Nessa concorrência do campo profissional. E aí a gente acaba enfrentando esses impactos. E eu acho que foi daí, né, que surgiu essa ideia. Começamos a estudar sobre letramento racial, sobre relações étnicos raciais, né? Eu lembro que no último ano que a gente estava formando, eu sempre tive certeza que eu ia para a clínica. E uma das minhas preocupações era como seria, para além daquela preocupação que todo mundo tem quando a gente está se formando, eu tinha aquela outra preocupação, né? Como que vai ser eu, enquanto uma mulher negra, na clínica? E ainda assim, tendo essa preocupação, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje com relação às questões étnicos raciais, né? Eu ainda acreditava naquela história de meritocracia e desconsiderava todos os atravessamentos que tinha. Então, por muito... E demorou para cair a minha ficha para poder considerar tudo que, tipo... É até um tanto egoísta, né? A gente olhar só ali no nosso mundo e acreditar que tudo depende da gente. Além de ser... Ao mesmo tempo que às vezes é uma alienação, né? É um jeito de... Mas a gente tá só ali olhando para o nosso próprio umbigo também. E aí eu fiquei muito tempo nessa. E aí a frustração era grande, porque tudo o resto eu desconsiderava, né? E aí foi que eu comecei a buscar entender junto com a minha própria análise. Eu lembro que foi depois que a minha mãe faleceu, em 2019, eu retomei a terapia, eu tinha dado um tempo, e eu não tinha retomado para lidar com questões, com outras questões. Eu achava que eu ia lá só para trabalhar o luto, né? Só para melhorar, para entender aquela perda, para ressignificar e tudo mais. E aí eu acabei entrando em contato, ao invés de trabalhar... Nas primeiras sessões até foi isso. Aí depois foi muito mais
dessas questões pessoais, das questões sociais começaram a aparecer. E aí que surgiu esse meu interesse em estudar as relações étnico-raciais com esse olhar da psicanálise, né? E eu fiquei tão surpresa, porque é uma coisa que na época de 2012 a 2016, que a gente estava estudando, estava ali dentro da academia, a gente não tinha referência de pessoas negras dentro a gente não teve nenhum professor negro, né? Não me lembro, não teve. E na sala era eu, você, o John, dá pra contar nos dedos as pessoas negras que tinham lá. E não tinha. E eu achava que eu não ia encontrar nada. Eu lembro na minha terapia, naquela época eu fazia terapia com a Bruna, né? E eu lembro que eu falei um dia pra ela, mas eu acho, será que eu vou encontrar alguma referência, algum autor, alguém falando disso, né? Falando do racismo enquanto sofrimento e tal. Porque eu identifiquei que foi um atravessamento e foi um sofrimento pra mim, tudo que aconteceu. E que isso vinha de coisas que dizia de uma comunidade, um contexto sociocultural e econômico. E aí eu consegui considerar todo esse contexto que vai para muito além desse nosso mundinho, né? Que acaba atravessando. E aí eu me surpreendi, porque tem bastante referência. Às vezes, eu acho que não tanto quanto deveria ter, mas tem mais do que eu imaginava que teria, né? Eu lembro que o primeiro livro que eu li foi o Torna-se Negro, da Neuza Souza. Assim, uma leitura difícil, hein? Para o primeiro, assim, logo de cara. Mas foi muito importante, né? Você ter lido esse livro. Foi, acho que, onde você realmente, poxa... É isso, assim, eu tô me reconhecendo, né? Tô entendendo. E aí a gente começa a ter contato com lembranças que estavam lá esquecidas, recalcadas, que a gente não tinha tanto acesso, né? E aí, esse processo... Hoje, eu vejo ele como sendo um processo para mim, um processo que hoje eu olho e falo, porra, que orgulho, né, do meu posicionamento de agora, mas no começo era muito dolorido, porque aí eu voltei a ter contato com lembranças que foram bem traumáticas na infância, no contexto escolar, e na minha família a gente não tinha tanta abertura para poder falar disso, né? E foi uma coisa que eu realmente comecei a pensar há pouco tempo, quando eu comecei a pensar do meu lugar na sociedade enquanto uma mulher negra, né? Do meu lugar enquanto uma psicóloga negra, de tudo que isso queria dizer e de tudo que atravessava. Mas estou falando demais hoje. E você, Carol, como que foi esse seu processo com relação à raça? Um processo que segue ainda. Acho que por aqui também, né? A gente está sempre aprendendo. Porque a autoestima é isso, né? É como a gente se enxerga, se vê, se estima, e a construção da identidade, né, passa pela também estética, né, estética aí da mulher negra. Então, quando a gente só tem referência de um padrão branco, né, um padrão europeu, era isso que eu via, né, principalmente na TV, e era isso que eu queria, né? Então, toda aquela questão de alisar o cabelo, do embranquecimento, né? Embranquecimento, de colocar presilha no nariz pra afinar. Você passou por isso também? Ah, eu colocava prendedor de roupa. Pois é, né? Porque prendedor de roupa. Então, né? foi seguindo assim, né? E você ainda tem uma questão, porque você nasceu de uma relação interracial, né? Uhum. Porque a sua mãe é branca e seu pai que é negro. Meu pai é negro, isso. Família da minha mãe mais branca e a parte do meu pai de pessoas negras. E porque, assim, pra mim, sempre foi muito claro. Meu pai e minha mãe retintos. E aí eu nasci com a pele igual, na mesma tonalidade da deles, né? Retinta também. Então, o fato de ser negra, pra mim, nunca não teve esse processo de descoberta. Eu sempre soube. Só não aceitava. Pra mim, o processo foi de aceitação, né? Esse negócio de me tornar negra foi de aceitar e de ver beleza em quem eu era, né? E de ver potencialidades e de apreciar até o que foi deixado pelos nossos ancestrais, né? E tudo. E aí, como foi pra você, considerando essa miscigenação? Bom, assim, onde eu consegui me reconhecer e me sentir bonita sendo uma mulher negra, né? Uma menina preta, foi quando eu consegui, né, decidir que eu não ia mais alisar o cabelo. Eu não me reconhecia, eu não gostava do cabelo liso. Mas tinha toda essa pressão, né? Ainda mais no colégio, que eu via muito, bonita de corpo, né? O seu cabelo
não é bonito. O colégio é terrível. Eu acho que para várias pessoas negras é o primeiro ambiente que a gente tem um contato. Porque primeiro a gente está ali no nosso núcleo familiar e ali a gente não consegue identificar ali o racismo e outras coisas. É quando a gente vai pro contexto escolar que começa, né? Que o bicho começa a pegar. Pega bastante. Daí eu decido parar de alisar o cabelo. Não, eu quero ver como que o meu cabelo é. Quero experimentar isso. Como que é ter o meu cabelo? Porque eu não lembrava, não tinha essa lembrança de como era meu cabelo. Eu julgava que meu cabelo era a coisa mais feia e horrível, que não ia ter jeito nunca de ficar bonito, sabe? Então, quando eu decido, na faculdade ainda, não lembro o ano que a gente estava, assumir os meus cachos, nossa, foi aquela libertação. E onde eu comecei a passar a ouvir muito elogios, assim, nossa, como que você tá linda com esse cabelo, é isso. E isso foi me fortalecendo nesse lugar da autoestima. E eu fui realmente me sentindo bonita. Poxa, massa. E também as referências daí da internet, que a gente não tinha tanta representatividade. Aí começou todo, né, o boom ali do YouTube, onde eu consumo bastante, gosto de conteúdos do YouTube, onde eu fui seguindo e conhecendo mulheres negras falando de cabelo, como finalizar, né, as texturas do nosso cabelo cacheado. E eu fui aprendendo também a cuidar do meu cabelo. Isso pra mim foi, tipo, revolucionário, sabe? Nossa, tem jeito de finalizar assim, tem jeito de usar esse creme, tem jeito de deixar os cachinhos assim, assado. Então, foi, assim, um processo bem importante e interessante nesse lugar de começar a me reconhecer como uma mulher negra e nas potencialidades mesmo, assim. Você sabe que foi muito interessante você ter falado disso, porque minha referência pra essa transição capilar foi você, sabia? Porque eu também usei o cabelo liso por muito tempo. Eu lembro que o primeiro emprego que eu arrumei foi pra poder alisar o cabelo, né? Mas só que eu me sentia até não vou mentir dizer que eu ficava desconfortável. Eu me sentia confortável com o cabelo liso, né? Adorava, cabelo grandão, liso. E pra mim era um momento de... Gastava muito dinheiro num salão que eu ia do Beto, né? E eu ia... Pra mim era um momento muito importante ir lá toda semana pra fazer uma escova no cabelo. Quando eu não ia, eu sabia fazer em casa, né? Quando eu não ia, quando eu não dava, eu fazia em casa mesmo. Mas aí, quando você passou pela transição, e eu lembro que quando seu cabelo já tinha começado a crescer, eu falei, nossa, bonito, né? Eu quero ver como é que fica em mim. E aí, passei por esse processo de transição também, que pra mim também foi importante. Daí, consegui... Eu também não tinha noção, porque foram muitos tempos alisando o cabelo, eu não tinha noção de como o meu cabelo era, e me surpreendi, porque eu imaginava que era uma coisa, né? E era outra. É uma surpresa. E hoje eu vejo as minhas tias, né, pretas, mulheres negras, assumindo o cabelo. Maravilhoso, assim. Como você vê luz, sabe? Aquela luz, assim, transcendendo, né? Eu fui na minha avó esses dias e minhas duas tias lá, que sempre usaram química há 40 anos, né, muito tempo, 30, usando química com os cabelos delas, assim, hoje. E eu, meu Deus, como que vocês estão lindas. E uma das minhas tias, nossa, tá vendo? Eu demorei tanto tempo. E você sente, assim, a pessoa renascendo, parece mesmo. Sim. E pra mim, para além desse processo da análise, né? O que influenciou, e eu acho que eu já falei isso até demais aqui no Podfans, mas eu vou falar de novo. Vocês que aguentem, vocês que, né, quem acompanha, vai ouvir de novo. Que foi também o meu processo, o meu contato com o terreiro, né? Meu contato com o candomblé. E que se deu também por esse interesse de querer estudar o racismo e a cultura afro-brasileira a partir da minha própria análise. Aí eu comecei a ter contato ali só na referência, com as religiões de matriz africana, colocado dentro da caixinha da cultura só. E aí eu tinha esse desejo de ver e conhecer, e, enfim, aí comecei a me relacionar com alguém da religião, e para mim foi transformador. Isso que me empoderou bastante. Importante nesse processo. E aí, eu acho que todo esse nosso processo, toda essa nossa história resultou no De Pretas Petit Si, né? Tem uma missão de empoderar outras mulheres, de cuidar da autoestima, né? Aí nasce esse projeto, tá se encaminhando, né? Começando aí, engatinhando ainda, mas tem muita potência. Porque é isso, né? Poder dar oportunidade,
né, com o que a gente trabalha ali, a proposta que a gente tem de outras pessoas, outras mulheres negras, conhecer mais da nossa cultura, conhecer a nossa história, porque é isso que faz a gente se potencializar e se enxergar nisso, né? E hoje eu penso, para mim pelo menos, né? Eu procuro fazer análise e com outras profissionais, outra psicóloga negra também eu tenho, porque para mim faz uma completa diferença estar em um lugar assim de escuta, que eu sei que a pessoa vai entender, vai saber minimamente do que eu tô falando, né? Vai ter essa escuta mais racializada, vai ter um pouquinho ali de letramento racial, né? Vai ter noção do que é que eu tô falando. Que aquilo, vai pelo menos conseguir validar o peso daquele atravessamento, daquela angústia, daquela dor que às vezes tem relação com a raça, né? Uma coisa assim que às vezes eu fico pensando, será que eu não tô racializando tudo? Porque depois que a gente começa a ter contato, né, parece que... Daí eu fico, meu Deus, mas será que eu não tô racializando demais as coisas? É uma questão muito presente hoje na minha vida, né? Tem a ver com o nosso trabalho, com o nosso posicionamento na clínica. E aí parece que o mundo, as coisas que tem essa capa, assim, ficou mais ressaltada, né, aos olhos. Coisas que às vezes a gente não prestava tanta atenção, né? Não percebia, né? Porque era isso, assim. O racismo, né? O racismo estrutural acontece muito sutilmente. E é difícil perceber, muitas vezes. Aí eu fui tomando dimensão disso, né, aos poucos, e não faz tanto tempo assim. Mais recente, acho que conforme eu fui tomando mais consciência, eu fui tendo mais percepção disso do dia a dia. Então, muitas vezes, pegando um Uber, já me julgavam que eu estava indo trabalhar. Fui no shopping passear, aí quando eu desci, Uber, bom trabalho. Não é assim, por quê? Você já foi seguida no mercado? Você já percebeu isso? Talvez em mercado não, mas já percebi em loja de departamento. Eu já percebi as duas coisas acontecer, tanto ser seguida quanto ser ignorada. Eu lembro que teve uma loja, não vou falar o nome, loja de cosméticos bem famosa, né? Que hoje essa marca, ela até traz essa questão racial, mas naquela época, na hora eu pensei, nunca mais eu volto compro nada dessa loja, sabe? Aí eu lembro que eu entrei, tinha umas 3 vendedoras lá no shopping, do centro, no Royal. E aí eu entrei na loja e ao mesmo tempo entrou outra mulher comigo. E foram todas as vendedoras em cima dessa mulher. E eu fiquei lá, eu queria um hidratante, né? Eu ia comprar, eu tinha dinheiro para comprar. Mas, enfim... E no mercado, às vezes, eu lembro que ano passado, ano retrasado, né? Lembro que eu comentei com o Ricardo até no dia que isso aconteceu, que aí eu fiquei muito estressada. Porque o cara deixou muito na cara o segurança do mercado, que tinha ali perto da onde eu ia fazer aula de moto, da autoescola. Aí eu fui comprar alguma coisa para comer antes da aula. E escolhendo o cara me seguindo. Aí eu ia pro outro lado do mercado, o cara atrás de mim. Até que eu parei, fiquei encarando ele saiu. Mas aí eu já ia passar por um momento tenso. Eu resolvi não, né? Às vezes a gente não tem nem forças para enfrentar essas coisas, porque é muito frequente, acontece toda hora. E tem momentos que a gente tá melhor, que a gente consegue lidar, mas não são todos que a gente vai conseguir enfrentar, né? Mas acontece. E aí, como que ignora isso? Tem como não olhar, não pensar sobre isso? Sobre como isso impacta na nossa autoestima, né? Como a gente se vê, se reconhece, né? Eu tenho uma situação que aconteceu até no lugar que você trabalhava, Ricardo. Inclusive, eu conhecia, né, o seu patrão na época. A gente tinha um certo contato, uma certa relação. E aí eu fui com a pessoa que eu tava me relacionando entregar ou pegar alguma coisa com você. Eu não lembro exatamente o que era. 2 pessoas pretas entrando. Aí
o pessoal que estava trabalhando lá no térreo, todo mundo foi guardando o celular, guardando a carteira, mas de um jeito que ficava muito evidente, assim, que aí eu me senti mal. E era um período que eu não conseguia responder, não conseguia reivindicar ou brigar, né? E me colocar e permanecer nos espaços também, né? Não tinha ainda essa construção, foi um período anterior a isso. Mas aí, quando a gente começa a entender, aí a gente começa a dar nome às coisas, né? E a entender o que aconteceu, e nomear o que aconteceu, e por que aconteceu, né? E isso, para mim, foi possível também no meu processo de análise. Esse processo de autoconhecimento e de dar nome às coisas é muito importante. Porque não que seja fácil lidar com esse tipo de coisa. Só que eu penso que deve ser, por experiência própria, a angústia, ela toma outra dimensão quando você não sabe o que é essa angústia. Então, esse processo de você conseguir entender o que é e nomear, ele é muito importante. Porque aí a gente começa também a ver trajetos para lidar, a criar repertório para, né, para enfrentar essas coisas. A gente sabe o que é, como que a gente enfrenta o que a gente não sabe o que é, né? Desconhecido, né? Precisa saber o que é para, né, buscar as ferramentas, né, para lidar de uma forma um pouco mais tranquila com tudo isso. E é muito importante, assim, hoje a minha ambição é que outras mulheres negras tenham oportunidade para poder ter esse processo, né? Para poderem levar a vida com um pouquinho mais de leveza, pelo menos, entender o que tá pegando, o que é isso que elas estão lidando. Aí eu penso, né? E aí eu fico em dúvida. Eu acho que hoje tem um movimento crescente que é muito bom pra gente, que hoje se fala muito mais de racismo, né? Se fala muito mais de raça do que antigamente. Hoje a gente, assim, tem mais informação de como buscar ajuda, de como se defender. Se bem que, né, apesar desse tanto de informação, tem muita coisa que ainda se repete. Então, por isso que eu acho que esse movimento que a gente tem no De Pretas Psi, para além do De Pretas Psi, a forma como a gente se posiciona hoje na vida, ela é muito importante porque é uma coisa que a gente vai ter que estar sempre reafirmando, sempre... Claro que, né, tem hora que a militante descansa. Porque precisa também. Mas é uma coisa, constante. É cansativo, mas eu quero que outras pessoas... a minha ambição, o meu desejo hoje é que outras pessoas pretas tenham acesso a isso e passem pelo processo que a gente ainda está passando, né? A gente ainda está formando isso, a nossa identidade, e construindo o nosso posicionamento e aprendendo também sobre esses atravessamentos. Porque mesmo sendo histórias parecidas, sempre tem coisas diferentes, né? Sempre. É isso que você traz. A gente precisa dar voz para isso, para que essas coisas vai perdendo a força. Toda essa opressão que a gente sente, né, por todo o contexto histórico, né, do que foi, né, a gente precisa. E mesmo repetindo, parece que o negócio muda. Como exemplo, o Big Brother, que tá acontecendo, tá rolando, né? Parece que o pessoal que tá lá não assistiu as outras edições. Não sei o que aconteceu. Pois é. O que acontece, né? Então a gente tem que estar sempre repetindo, falando. Imagina se a gente não faz isso. E quando a gente cansa, Carol, o que faz? Acho que descansa e retoma. Né? Acho que, né, a gente tá falando aqui que é importante também descansar, porque mas ganha fôlego para continuar. E sabe o que eu entendo como sendo muito importante também para esses momentos que cansa? A rede de apoio, né? Tá entre pessoas que de certa forma são parecidas, não que são iguais, mas que entendem quais são as suas dores. Eu tenho, na minha comunidade inteira, não posso dizer que lá só tem pessoa negra, né? Mas lá eu tenho a minha rede de apoio, até com as pessoas brancas que estão lá. Hoje eu tenho amigos brancos também. Tem a cota, gente, tem a cota. Mas que parece que eles têm um certo letramento racial também, entendem minimamente. Às vezes não tem como entender com toda a completude, porque é a gente que está sob essa pele, né? Mas entendem e acolhem, e aí isso é muito importante, estar em comunidades, né? Participar de movimentos culturais, estar sempre em trocas com outras pessoas, isso é muito importante.
É muito importante mesmo. Isso dá forças, porque há pouco tempo eu passei por um processo no qual eu precisei entrar com um processo judicial. E aí, durante esse processo, por várias vezes eu me questionei se estava certo. Porque a gente sofre isso que você falou da violência institucional, né? Cheguei lá para fazer o boletim de ocorrência e aí o escrivão já tentando me culpabilizar pelo que tinha acontecido. E aí depois, durante todo o processo, vários assédios. E aí, então, eu acho que o que me fez dar conta para continuar foi essa rede de apoio, né? Eu lembro que eu comentei com você sobre esse processo. Os meninos sabem o que é e do que eu tô falando, né? As pessoas mais próximas sabem. E então, eu tô dizendo isso só para trazer o quão importante é a gente ter uma rede de apoio, né? A gente poder contar com outras pessoas. Porque não vai ser todo dia que a gente vai ter força suficiente para enfrentar o que precisa ser enfrentado. E aí vai ter aquela pessoa lá que vai te dar a mão e vai não, vamos lá, eu tô aqui com você, vamos que a gente dá conta, não? É isso mesmo. Hoje, o que você considera importante nesse processo de construção da autoestima, Carol? Hoje, tá em volta das nossas referências, assim, da nossa história, de poder olhar para ela e valorizar, sabe? O que é um samba? Que delícia, né? Que massa. E da onde veio? Da onde que veio? Tem um ditado iorubá, eu acho que é iorubá. Então, tem um ditado iorubá que ele fala que pra gente saber pra onde a gente tá indo, a gente precisa saber da onde a gente veio, né? E parece que tem muita gente por aí, muita gente por aí que tem amnésia histórica, né? Uhum. Que tá tacando pedra no terreiro, tem muito preto tacando pedra no terreiro sem saber, de fato, ali preso ainda a essa alienação, né? Que tá querendo fazer a capoeira gospel, o bolinho de Jesus e por aí vai. Sim, a gente precisa procurar saber quem são os nossos ancestrais, quem é Zumbi Palmares, quem é Dandara, Lélia Gonzalez. Exato, que você trouxe no nosso perfil. Dia 1º, né, que foi o aniversário dela. Isso, assim, tem tantos, sabe, pensadores importantes. E muita gente aqui do Brasil, né? Brasileiro tem essa coisa de querer buscar referência de fora, mas existe muita coisa boa que é nossa, né? Tem a Angela Davis, que é uma grande referência também pra gente, mas ela fala sobre isso. Lélia Gonzalez, hoje é a nossa ancestral, uma das pioneiras que abriu caminhos aqui pra gente poder pensar um pouquinho sobre isso, né? Propiciou esse momento até. A gente pode considerar que ela propiciou esse momento de reflexão aqui, né? E aí a gente procura primeiro referências de fora e esquece dos nossos, dos daqui, né? E o tanto que a gente tem, né, de potência, né, nessa nossa história. A gente precisa valorizar isso mesmo e tomar pra gente. E é isso, né? Eu acho que aqui nesse espaço já passou muita gente que são pessoas que fazem parte da minha vida, de um jeito ou de outro. Tem muita gente que fazem parte da minha vida, mas que ainda não passaram por aqui, né? E que vão vir aí, pretendo. E para mim é muito significativo e muito importante, porque você é uma pessoa que faz parte dessa rede de apoio, né? E de trocas. E que já faz parte dessa rede de apoio há muito tempo. A gente já fez até teste de gravidez junto, né? Cara, ela buscou isso lá né? Resgatou isso de longe, hein? De longe? Ai, gente, 18 anos. Anos, né? 18 meses. 18 anos. 18 anos. A gente já viajamos juntas. E vamos de novo. E é isso. É muito importante você também estar nesse espaço, que é um espaço muito especial para mim, de muita troca também, de muito aprendizado, para a gente poder conversar e falar da nossa história juntas, né? Isso para mim foi muito significativo, muito importante. Muito obrigada pela participação e pela presença aqui. Eu que agradeço, eu estou muito contente, muito feliz também, né? A gente teve alguns desencontros, mas essa conexão nunca se perdeu, né? Isso que a gente construiu e segue construindo.
nunca ficou estranho, né, Carol? Tem relação, assim, que por mais que a gente ficasse alguns meses sem se falar, nesses 5 anos não foi que a gente não se falou e perdeu completamente o contato. Não era com mais frequência. E mesmo que a gente ficasse alguns meses, assim, às vezes sem se falar, quando a gente se falava, parecia que a gente tinha se visto ontem, né? E era assim. Sim, A conexão era boa. Sim, sempre foi. sempre Continua foi, sendo. né? Nunca ficou estranho mesmo. E eu sou muito feliz, muito grata por esse reencontro e nesse momento que a gente tá. E é isso, gente. Quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, a gente está lá no De Pretas Psi, né? E quiser também procurar o nosso serviço, estamos à disposição por lá no Instagram. Eu sou @depretaspsi. E peço que continuem acompanhando também o Podfans. Esse ano, assim, não foi... Ano passado não foi exatamente como a gente previu. Teve muitas coisas acontecendo, tanto na minha vida, quanto na do Ricardo, do Vitor, que faz esse negócio acontecer, né? Mas vamos tentar. Também não prometemos nada. Tá aqui com mais frequência esse ano, já temos algumas ideias, né? E é isso, continuem acompanhando e apostando no nosso trabalho, porque o Podfans vai seguir mais um ano. Vai ser. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo apoio, pela parceria, e é isso. Te amo.